que tinha o seu coração voltado para as coisas do Senhor. Ele servia ali o rei, né? E ele estando ali, veio um dos seus entes queridos, dos seus irmãos ali da cidade, e falou: olha, ele perguntou, como é que está o povo lá em Jerusalém? E ele respondeu: olha, os que ficaram no cativeiro se encontram em miséria, a cidade está destruída, fome, muitos deles são escravos. A partir daquele momento ali, ele entrou em pranto, em luto, jejuava, consagrava a sua vida. Durante 4 meses ele ficou em oração, pedindo para Deus uma estratégia. Não importava o favor de Deus, era necessário também. Ele serviu ao Senhor e tinha um bom caso, pois ser cooperador era um caso de confiança, ser um copeiro era um caso de confiança. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis havia um copeiro que estava preso, mas o desejo dele era voltar a servir Faraó. Então eu vejo, irmão, que ele tinha algo que era para ser valorizado, né, diante da sociedade. O rei só poderia beber naquele caso depois que o copeiro bebesse. Ele participava da vida e da morte do rei. Se ele morresse, era o livramento que estaria dando para o rei. Mas ele, por passar dos dias, ele buscou a face do Senhor aproximadamente 4 meses. E o rei notou o seu semblante desfalecido. Falou: você não está doente, só pode ter tristeza da sua alma. O que está acontecendo com você? Ele falou: como eu poderia ficar sabendo que a cidade onde eu fui criado, onde meus pais estão ali sepultados, se encontra em plena destruição, os muros quebrados, tudo destruído, as portas queimadas. Como eu poderia ficar? E o rei perguntou: o que eu posso fazer para lhe ajudar? Ele orou a Deus, falou: dá-me uma carta para ele. Ele deu, e o rei assim deu a permissão para ele. A palavra de Deus diz, irmão, que havia uma grande muralha de Jericó. Se não bem conhece. Diz que aquele muro passava 2 carros, um do lado do outro. A muralha era muito grande. Sabemos que naquela época não havia dinamite, não havia explosivos C4 para destruir aquela muralha. Ia ser uma coisa que impossível para aqueles homens destruir. Mas Deus falou: olha, vocês vão dar voltas e voltas. Eles não entendiam, mas deixavam com Deus. Sabiam que isso ia acontecer. Aquela muralha veio para cair por terra. Aí eles fizeram conforme o Senhor assim ordenou. Agora ele, Neemias, ele vai em Jerusalém, passou 3 dias lá. Ele se levantou de madrugada, foi lá em Jerusalém, viu tudo destruído. Estava montado no cavalo, continuou a caminhar, mas não dava mais para o cavalo continuar a viagem. Tudo destruído. Ele desceu do cavalo e saiu andando. Então ele olhou. Uma pessoa normal olharia só a destruição. Ele viu diferente. Ele viu uma oportunidade. Ele então passou por um jeito de ter montado ainda o que ele ia fazer. Para ele conduzir. Quero dizer, irmão, a necessidade de Deus. Vimos outros irmãos que passaram pelo jeito e foram bem sucedidos. Elias se levantou e disse: não sairá água, não se tirará desta terra. Ele foi para onde? Foi lá para o Egito. Encontramos um pequeno jovem, um garoto, com o nome de Davi. Ele desceu no vale e foi aonde? Essa noite, você pode até não ter passado por isso. Eu não passei por isso. Eu quero falar para você. Aqueles que têm rios de água viva correrão por dentro de nós. Não passamos mais por isso, mas
edificar aquele muro. O que ele fez? Falou para o rei que ele era o seu. Naquele momento, eles não podiam decidir fora do muro. Deus decidiu. Agora tem que fazer uma obra, levantar um muro. Ele não poderia levantar esse muro. Todavia, o homem pode fazer isso. O que quer dizer para os irmãos? Desde que as coisas impossíveis, é Deus que vai fazer. Nós, muitas vezes, estamos enfermos, com dificuldades. Deus diz, diante dos nossos olhos, que é para as coisas impossíveis. Mas essas coisas do Senhor. E que nós possamos fazer para a obra do Senhor, vamos fazer isso. Isso é melhor. Vamos. Estou novo no Evangelho, 4 anos. Mas aqui, já passei por cada dificuldade. Já ligaram no meu celular, na geração. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória. Já fui do meu próprio pai buscar Jesus. Já rejeitei ofertas. Já deixei de trabalhar em multinacionais e várias outras coisas para a glória do Senhor. Inimigo agora tinha que ir no seu coração e edificar aquele muro. Mas muitas pessoas se levantavam e falavam para parar aquela obra. Um certo dia, fui numa casa de uma irmã que alguns dias não ia na igreja, justamente os irmãos que sempre me acompanham. E eu conversando com ela, estava noivo, e ela disse assim, falou que a minha esposa estava engordando. Ela quis dizer que nós não tínhamos nos guardado. Eu fiquei em paz. Falei, irmã, você já tem casa para morar? Falei, não, mas Deus vai providenciar. Deus vai fazer tudo isso. Eu creio. Você é o seu irmão. Já diz naquela. Você crê no nome do Senhor e seu irmão é como anda. Debaixo dessa opressão das drogas, né? Para ele escolher esse caminho. Falei para ela. Mas graças a Deus, irmãos, o que era possível fazer, muitas vezes não tinha força para louvar no grupo da mocidade, pela qual pela misericórdia hoje eu sou um dos líderes. Muitas vezes, irmãos, pessoas não entendiam por que tanta lágrima. Minha mãe, quando ia no culto, meu irmão, quando ia, só olhava chorando e falava, eu não vou mais no culto. Eu vejo meu irmão chorando, não vou mais. Falei, eu estou chorando pela presença do Senhor, a alegria, meus filhos. Mas hoje, irmãos, prepare pelo que Deus fez na vida do meu irmão, creio que um dos irmãos já sabe. Estava ali no ano que eu me casei. Falei, bem, vamos também orar a Deus, agradecendo a Deus, né? Pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. Deus providenciou a casa, irmãos. Não foi vinda do meu pai poderia ter ajudado. Não foi vinda diretamente dos pais da minha esposa. Não, foi providência de Deus, divina revelação. Deus providenciou até mesmo um carro, pois eu era o irmão que morava mais próximo da igreja, agora estava numa situação mais difícil, Deus providenciou um carro, providenciou a festa, providenciou a mobília. Tudo isso vai ficar, estou falando da edificação dos irmãos. O mais importante é o que Deus tem preparado para nós lá na glória. Aleluia. Mas, diz que Deus tem feito e tem operado. Agora ele mesmo começa a edificar aquele muro, começando ali pela porta das ovelhas, seguindo pelo sentido anti-horário de Jerusalém. Mais ou menos 2,5 km. Em 52 dias ele fez toda essa obra. Grandes foram os levantes. Muitas vezes, irmãos, você não compreende. O poder está dentro de você. E muitos de vocês não sabem o poder que tem. Muitos se levantam dizendo que você não vai continuar, que essa obra não vai continuar, que as coisas vão prejudicar, você não vai permanecer. Deus disse que a palavra dele é a semente. E ele disse que ele é a palavra. Em Gênesis ele diz que toda